Os organizadores desse evento me pediram uma abordagem filosófica do Brasil e de seu futuro. Fiquei incerto sobre o que isso significa. Filosofia não é uma visão dos astros, acima das disciplinas específicas, mas, ao mesmo tempo, a filosofia não pode aceitar as ortodoxias reinantes nas disciplinas especializadas. Ela tem que insistir na prerrogativa de tratar do que importa. E esse será o espírito da minha intervenção hoje. Eu começo com 4 observações preliminares. As primeiras 2 sobre o método e as segundas e o segundo par sobre o conteúdo. O método. Falarei no espírito da observação de Friedrich Schlegel de que 2 coisas são fatais ao espírito. Uma é ter sistema e a outra é não ter. E, portanto, a minha intervenção será inspirada por uma ambivalência em relação à ideia do pensamento sistemático. Em segundo lugar, o método que proponho usar é um método que reconhece serem inseparáveis a interpretação histórica e o pensamento programático. Não é apenas porque a interpretação histórica tem que informar a proposta programática. É porque o entendimento do que existe depende da imaginação do possível. Sem imaginar a transformação da realidade atual, não compreendemos o que existe. As outras 2 preliminares têm a ver com conteúdo. Há 2 grandes tradições na filosofia global. Uma é a tradição da filosofia grega do ser, que persiste até na ciência do século XX. Segundo ela, há uma estrutura permanente da realidade, os elementos essenciais, como, por exemplo, descritos no modelo padrão das partículas elementares pela física contemporânea. E há um conjunto de leis, simetrias e constantes. A idade é unitária e atemporal. O que liga essas 2 tradições dominantes no pensamento filosófico é a oposição entre realidade e tempo. Ambas afirmam que o mais real é o menos temporal. Há uma terceira tradição, que seria, em princípio, a mais plausível, a mais compatível com o que já sabemos sobre a natureza. Mas essa terceira tradição fala com a voz mais fraca na história do pensamento universal. É o que eu chamaria o naturalismo temporal. Ela diz que tudo o que existe é transitório, é efêmero, mas nem por isso menos real. Tudo muda, inclusive a própria mudança. E é nesse terceiro espírito, nessa terceira voz, que eu abordarei os problemas brasileiros. Entre a liberdade superficial e a igualdade superficial. Se o critério da superficialidade é a aceitação das instituições existentes. Direitista é quem privilegia o valor da liberdade, esquerdista é quem privilegia o valor da igualdade. Isso não faz mais sentido para compreender o que é e deve ser o debate entre os progressistas e os conservadores. E a premissa da minha intervenção hoje sobre o Brasil é muito mais próxima da ideia que tinham os liberais e os socialistas
no início do século XIX. O que é que deve distinguir hoje os progressistas dos conservadores e as esquerdas da direita? Há dois critérios de distinção. O primeiro critério é a disposição ou não de transpor os limites da estrutura institucional existente. Progressista é quem persegue os seus objetivos além dessas fronteiras, e conservadores são aqueles que aceitam a estrutura institucional estabelecida como o horizonte das suas ideias e de seus atos. Mas hoje os esquerdistas não podem conceber a mudança estrutural como a substituição de um sistema indivisível por outro, imaginando uma concepção binária da política. Ou a política reformista é o manejo de um sistema indivisível, ou é revolucionária, é a substituição de um sistema indivisível por outro. A mudança estrutural, onde ela ocorre e quando ela ocorre, é sempre fragmentária. E a ideia de uma transformação revolucionária é apenas o limite ideal e muitas vezes fantasioso da mudança estrutural fragmentária. E o objetivo? O objetivo dos esquerdistas nunca foi a humanização da sociedade, sempre foi a divinização da humanidade. É o aumento da nossa cota no atributo divino da transcendência. O que os esquerdistas devem propor é que nós todos, os homens e as mulheres comuns, nos empoderemos, ficamos grandes, maiores, desde que fiquemos maiores juntos. Conservadores são aqueles que imaginam que é natural que a vida humana seja pequena. Apenas uma elite de disruptores, inovadores, construtores estão isentos do destino da pequenez. Para os esquerdistas, não é natural que a vida seja pequena. Os homens e as mulheres comuns podem ascender a uma vida mais alta, com intensidade maior, com capacitações mais fortes, com âmbito mais abrangente, desde que ascendam juntos. E é dessa perspectiva, então, que eu abordarei o futuro do Brasil. Eu vou agora começar o meu raciocínio comparando o nosso país, as suas experiências e a primeira parte da história americana, entre a independência e a guerra civil. Ali houve duas sociedades. No sul, uma escravatura quase feudal, uma sociedade cujo governo aceitou todos os ensinamentos da Inglaterra liberal, mas que praticava a opressão mais extremada. Mas no norte era uma sociedade completamente diferente. Quando Tocqueville visitou os Estados Unidos na terceira década do século XIX, só 1 em cada 5 homens brancos trabalhavam para um outro homem branco. Era uma sociedade de pequenos proprietários, empreendedores, de artesãos, daquilo que no Brasil hoje nós chamaríamos emergentes. E os americanos, então, nesse período da história americana, no norte, empreenderam 2 grandes projetos que construíram os Estados Unidos. Em cima, um projeto de construção física do país, a abertura do país,
foi o projeto do ideólogo do desenvolvimento nacional, Alexander Hamilton. Abrir estradas, portos, hidrovias, ferrovias depois, consolidar a dívida nacional, que foi o esteio das finanças públicas dos Estados Unidos, e um círculo elitista de empreendedores, de piratas, se dedicou à construção do país. Mas embaixo houve outro projeto, a democratização seletiva do que eram naquela época os dois setores mais importantes, a agricultura e as finanças. Os americanos distribuíram as terras, organizaram o extensionismo agrícola para trazer a ciência agrária mais avançada da época à porta do agricultor. E asseguraram a agricultura familiar, porém de atributos empresariais, contra o risco único de combinação de volatilidade física, climática e volatilidade econômica de preços. O seguro agrícola, o seguro de renda agrícola, os toques reguladores e assim por diante. E construíram agricultura de porte familiar com características empresariais mais eficiente que havia existido no mundo. E no setor financeiro tiveram um conflito sobre o Banco Nacional. Sob a presidência de Andrew Jackson, dissolveram o Banco Nacional e proibiram qualquer banco de atuar em mais de um estado da federação por mais de 100 anos. Construíram um sistema financeiro mais descentralizado, à disposição do produtor local que havia existido no mundo até aquele momento. A construção dos Estados Unidos resulta desta combinação de um projeto desenvolvimentista de mobilização nacional em cima, liderado pelo Estado, o projeto hamiltoniano, e de democratização seletiva de oportunidades embaixo. Os americanos não estavam regulando o mercado financeiro ou agrícola, não estavam construindo mecanismos compensatórios da desigualdade gerada no mercado financeiro agrícola. Estavam reinventando o mercado financeiro agrícola e construindo uma forma de mercado que não havia existido. Essa dialética virtuosa entre mobilização nacional, economia de guerra, sem guerra, e democratização seletiva se tornou cada vez mais fraca em momentos posteriores da história americana. E por que se enfraqueceu? Se enfraqueceu por duas razões essenciais. Pela fraqueza do pensamento e pela fraqueza da democracia. Vou explicar. Fraqueza do pensamento. Em nenhum momento os americanos explicitaram a premissa que eu acabo de descrever, que o mercado agrícola ou financeiro não tem uma forma natural e necessária, que ela tem a forma que nós lidamos pelo pensamento e pela política. E as ciências sociais posteriores que surgiram nos Estados Unidos naturalizaram a forma canônica da existência do mercado e negaram esse pluralismo de possibilidades institucionais. E na política, os americanos organizaram o que no vocabulário de hoje nós chamaríamos um liberalismo proto-democrático. Estabelecidas o protestantismo e o catolicismo, e do humanismo secular, que era, no fundo, uma secularização do cristianismo,
Os americanos inventaram suas próprias religiões. Os Mormons, as Testemunhas de Jeová, os Adventistas de Sétimo Dia. Qual era o tema central dessa religião propriamente americana? O tema central é que o indivíduo não apenas interage com Deus, não é apenas que há uma concepção teomórfica do homem que corresponde à concepção antropomórfica de Deus. Os americanos afirmaram a divindade do indivíduo. O indivíduo participa diretamente da vida interna de Deus. Os profetas americanos, o estadista e libertador Lincoln, o poeta Whitman, o pregador e filósofo Emerson, trouxeram esta mensagem. Esta era a mensagem da profecia americana. O indivíduo é Deus. O objetivo fundamental é a liberdade concebida como divinização. Esta mensagem profética tinha desde o início, duas máculas, duas heresias que os profetas americanos abraçaram, heresias do ponto de vista do cristianismo. A primeira era uma visão defeituosa, perturbada da relação entre autoconstrução e solidariedade. A ideia é que o indivíduo, um quase-Deus, uma emanação de Deus, é um pequeno Napoleão que coloca a coroa na própria cabeça. E que depois de ficar poderoso e rico, se torna generoso. Quer dizer, a solidariedade vem depois. A solidariedade não é uma parte intrínseca da autoconstrução. E a segunda heresia deles era a idolatria institucional. Segundo essa idolatria, havia uma forma sagrada da sociedade livre. E os americanos acreditavam que eles a tinham descoberto no momento da fundação de sua república. O resto da humanidade teria que adotar a fórmula americana ou continuar a vegetar no despotismo e na pobreza. Do ponto de vista das instituições, a começar pelas instituições econômicas, mas com esclarecimento de pensamento e aprofundamento da democracia. E nós teríamos de evitar de reproduzir as heresias americanas, aquelas duas máculas na profecia americana. Agora, nós não reproduzimos o exemplo prático dos americanos na construção da economia, mas importamos a profecia americana. Nós temos hoje no Brasil uma grande minoria evangélica ou protestante que adota essa visão que eu acabo de escrever, quase que diretamente transposta dos Estados Unidos. É como se fosse agora um cavalo de Troia dentro do Brasil, uma quase maioria, mas com uma visão teológica alheia às nossas tradições. Eu vou falar sobre isso adiante na minha intervenção hoje. Esta teologia americana representava uma anomalia na história das religiões. Ela privatizava o sublime. Ela tratava a religião como algo que pudesse ser contida na consciência privada e na vida privada. As religiões quase sempre insistem em penetrar todas as esferas da existência. Elas não se limitam a uma esfera privada. Foi este protestantismo do período médio. Não é o protestantismo de Lutero e Calvino. E também não é o protestantismo contemporâneo de Karl Barth. É o protestantismo do século XIX.
Este protestantismo que privatizou o sublime que nós agora adotamos no Brasil. Agora eu vou passar para o tema da estrutura brasileira, da estrutura de classes, e fazer algumas observações destinadas a inspirar o caminho em seguida. Qual é a nossa estrutura de classes? Vamos dividir em 3 partes. Primeiro, as elites. Nas elites brasileiras, o elemento predominante é o rentismo financeiro, o financismo. Quem no Brasil malogra como produtor pode continuar a prosperar como rentista. Há 2 grandes exceções a esse predomínio absoluto do financismo. A primeira é o grande agronegócio, que está na vanguarda da economia mundial. Eles são produtores, de fato, e no setor deles, eles estão na frente no plano global. A segunda exceção é muito interessante. É a elite jurídica e judicial. Essa elite jurídica e judicial desempenha no Brasil uma função semelhante à função que Tocqueville descrevia para a baixa aristocracia no ancien regime. Eles têm altos salários para os padrões brasileiros, eles gozam de grande poder e eles deitam e rolam no exercício desse poder, contendo os abusos do Estado e, às vezes, criando outros abusos deles. É uma complexidade da estrutura social brasileira que nós podemos usar para as contradições necessárias à transformação. Agora, o segundo plano, o plano médio. Lá estão os emergentes, os que vêm de baixo, uma classe empreendedora, mestiça, morena, que procura se autoconstruir e empreender. E atrás desses emergentes, milhões de brasileiros, ainda pobres, que trabalham desesperadamente, 2 ou 3 empregos por dia, basta ir às estações de trem às 5 horas da manhã para ver o que está ocorrendo lá. Mas que adotaram essa consciência de autoajuda e iniciativa. Eu quero pôr esse fenômeno brasileiro num contexto mundial. Hoje, no mundo todo, na maioria dos grandes países populosos, a parte predominante da população, a maioria popular, é constituída de pessoas pobres e desorganizadas. Se não absolutamente pobres, miseráveis, relativamente pobres. Mas seu horizonte de aspiração, em vez de ser proletário, como Marx descrevia, é pequeno burguês. O que querem a maioria dos homens e mulheres do mundo hoje é ter uma pequena fazenda, uma loja na cidade, um serviço técnico pelo qual possam cobrar. E por falta de outras opções, descamba, portanto, para a pequena propriedade familiar isolada e arcaica. É isso que quer a maioria da humanidade hoje. Como é que isso pode virar solução para eles, a maioria popular, e ponto de partida de um milagre de crescimento no país? Todas essas sociedades são sociedades de classe. Tem de haver dentro da elite nacional uma cisão entre a parte predominante rentista, de rentistas financeiros, e uma contra-elite de orientação produtivista e nacionalista que busque o poder, que ganhe o poder e que granjeie apoio naquela maioria popular, que eu chamaria
uma pequena burguesia subjetiva. Ela não é objetivamente uma pequena burguesia, porque continua a ser pobre, mas subjetivamente ela tem a consciência da pequena burguesia. E oferecer àquela maioria da pequena burguesia subjetiva alternativas ao seu sonho arcaico, retrógrado, da pequena propriedade familiar isolada. Na época histórica atual, a maneira mais importante de fazer isso seria embarcá-los nos primeiros passos da nova vanguarda produtiva, a economia do conhecimento. E finalmente chegamos aos mais pobres, a população pobre das grandes cidades brasileiras, que vivem na periferia das grandes cidades, e ali há uma distinção a fazer entre a minoria que continua a ter famílias estruturadas, relativamente estáveis, com uma vida regular, ainda que estejam na informalidade ou na precarização, e a outra parte de famílias desestruturadas, conduzidas por uma mãe solteira que tem que lutar para salvar seus filhos e, ao mesmo tempo, buscar um emprego precário. Está intimamente relacionado esse problema com as fontes da criminalidade e da insegurança no Brasil. Há dois tipos de criminalidade. Há o crime organizado, que é basicamente um fenômeno da fraqueza do Estado. Mas não há nenhum país contemporâneo, nem mesmo as repúblicas centro-americanas, em que o crime organizado seja quantitativamente o fenômeno mais importante. Mais importante é o crime episódico, mas muitas vezes violento. Este tem uma raiz totalmente diferente. É um fenômeno não da fraqueza do Estado, da criação de um Estado paralelo, mas da desorganização da sociedade. Uma sociedade que não está organizada, em que as pessoas não veem o que está, não querem ver o que acontece ao lado, não se sentem responsáveis uma pelas outras. Senão não seria o caso que sociedades mais pobres e quase tão desiguais como o Brasil, como a Índia, tivessem na base um nível de crime episódico violento tão mais baixo do que o que nós temos. Nós teríamos que organizar aquela massa. Essa é a realidade do país. Essa é a forma específica dessa sociedade de classes que nós vivemos. Como é que nós vamos tratar esse fenômeno da desigualdade radical que nega à maioria as possibilidades de ascender a uma vida maior? Insisto, o objetivo não é a igualdade. O objetivo é a liberdade, uma liberdade profunda. E aí eu faço uma parte para descrever filosoficamente o que é essa liberdade mais profunda. Eu a descreveria como um conjunto de contradições. O que é o homem ser livre? Vem na relação com o outro. Para ser livre, eu não posso ser livre sozinho. Eu tenho que me vincular ao outro. E todo vínculo ao outro, cada vínculo ao outro, nos ameaça com subjugação e perda de identidade. Ser livre é poder vincular-nos aos outros sem ser subjugado. Nós temos uma experiência disso no amor pessoal. Mas o amor pessoal não pode prosperar fora da intimidade.
A contraparte ao amor na vida entre estranhos é a cooperação entre agentes iguais e autônomos. Mas essa cooperação, seja na economia do mercado ou na democracia, não tem uma forma institucional óbvia. Há conflito, há luta. E essa luta é o tema da história. A segunda dimensão da liberdade é a participação no mundo. Ninguém é livre sozinho na floresta. É livre participando do mundo. Mas a participação no mundo sempre nos exige, como preço da participação, a rendição àquele mundo. Ser livre é poder participar do mundo sem nos render a ele. E, portanto, poder ser, ao mesmo tempo, insider e outsider, participante e forasteiro. Isso é ser livre. E o mundo tem que ser organizado para permitir isto. A terceira dimensão da liberdade tem a ver com a relação do indivíduo, do eu, consigo mesmo. Para ser livre, eu preciso formar uma estrutura coerente de meu ser, o que os gregos chamavam caráter, e diziam caráter é o destino do homem. Uma forma habitual de ser e de pensar. Mas se essa forma habitual vira uma múmia, uma máscara, algo icônico, ela suga a vida de mim e eu não sou livre. Para ser livre, eu preciso ter essa forma habitual de ser e pensar e poder quebrá-la de dentro para ser livre. Mantê-la e quebrá-la ao mesmo tempo, e a sociedade pode ser julgada pelo critério de se permite ou não essa liberdade. É isso que é a liberdade, essa série de contradições e como nós as manejamos. Agora, de onde então vem a igualdade de oportunidades para ascender a essa liberdade profunda? Eu citarei agora 3 princípios numa ordem hierárquica. Em primeiro lugar, a mudança institucional é muito mais importante do que a redistribuição compensatória. Porque ela determina a distribuição primária das vantagens e das oportunidades. A redistribuição vem depois e cria uma distribuição secundária. A distribuição secundária sempre tem alcance muito limitado. Porque, por exemplo, se nós organizamos a economia de mercado de determinada maneira, e ela gera desigualdades, nós não podemos vir depois e dizer, agora nós vamos cancelar tudo aquilo. Porque esse cancelamento pela política redistribuidora começaria a desestabilizar os incentivos e os arranjos que produzem a riqueza. Então, de fato, ela é totalmente secundária. Isso não quer dizer que a política redistribuidora de correção das desigualdades não tenha papel. O importante são os grandes projetos que determinam a distribuição primária. E eu vou descrevê-los em seguida. Hoje, a construção de uma economia do conhecimento para todos, para muitos, que substitua o que temos, uma economia de conhecimento para poucos. Uma educação capacitadora e analítica que reconhece em cada jovem um profeta tartamudo. E o casamento da inteligência com a natureza, em vez do que temos o divórcio entre a natureza e a inteligência. E tudo isso tem que ser no contexto não do liberalismo protodemocrático, como no início da história dos Estados Unidos, mas de um aprofundamento da democracia,
uma democracia de alta energia, que não necessite de guerras e colapso econômico para promover a mudança. Mas agora o segundo princípio. A mudança institucional predomina sobre a política compensatória, o primeiro princípio. O segundo princípio é que, com respeito às políticas de redistribuição compensatória, o que importa a curto prazo não é o perfil progressivo da arrecadação, é o nível agregado da receita e como se gasta. Então vamos começar com o enigma revelado pela comparação de política tributária e fiscal no mundo, que quase ninguém compreende. No papel, o sistema tributário mais progressivo entre os sistemas das democracias ricas do Atlântico Norte é o sistema dos Estados Unidos, porque organiza a tributação em torno do imposto progressivo sobre a renda pessoal. As social-democracias europeias, muito mais igualitárias, organizam seu sistema tributário em torno do IVA, ou de um equivalente funcional ao IVA, como na França, que é um imposto direto e abertamente regressivo. Regressivo que tributa indiretamente o consumo. Como explicar esse enigma? A explicação é muito simples. É a seguinte: a razão básica pela qual o sistema americano é menos progressivo é que os americanos arrecadam pelo menos 10% do PIB menos do que os europeus. Os europeus arrecadam muito mais e gastam, recuperam no gasto mais do que o dobro do que perdem de progressividade na arrecadação. E por que o IVA? Porque o IVA, conceitualmente, se mantido puro, é um imposto inteiramente neutro com respeito aos preços relativos e permite, portanto, maximizar a receita, minimizando o trauma econômico. É isso que nós faríamos para assegurar, como os europeus fizeram. É a única grande e permanente conquista da sociedade europeia, um nível alto de investimento nas pessoas e nas suas capacitações, paradoxalmente financiado por um imposto regressivo sobre o consumo. Agora vem o terceiro princípio da hierarquia. Isso não quer dizer que não possamos também, pelo sistema tributário, radicalizar na redistribuição se realmente quiséssemos. E qual seria a maneira de fazer isso? A tributação compensatória tem dois alvos, em princípio. O primeiro é o acúmulo de poder econômico. E o momento mais eficaz de alcançar isso é na hora da morte, por uma tributação gigantesca sobre a transmissão hereditária da propriedade e sua antecipação inter vivos. Ali, na hora da morte, é a hora de confiscar. E o segundo alvo é a hierarquia de padrões de vida, por um imposto altamente progressivo sobre o consumo individual. Sabe, você toma a renda agregada do indivíduo e subtrai a poupança a investir. E tributa progressivamente, é o chamado imposto Kaldor. Quem ganha muito pouco não paga nada, recebe. Quem ganha mais começa a pagar numa alíquota íngreme, progressiva. E lá em cima o céu é o limite. Porque nada impede no imposto Kaldor de dizer o seguinte: a alíquota é superior a 500%. Além de um certo nível de vida de luxo, para cada real que você gasta no seu consumo pessoal, paga 5 ao governo. Não tem nenhuma dificuldade de administração. É a mesma dificuldade do imposto de renda. Rico não paga imposto de renda em quase nenhum lugar no mundo. Se os progressistas fossem lúcidos e sinceros na sua profissão de fé redistribuidora, este é o imposto que prefeririam.
Isso tudo em relação à redistribuição. Quais são, então, os grandes projetos que seriam decisivos para implementar aquele primeiro princípio, que a mudança estrutural vem primeiro, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, a construção de uma nova economia do conhecimento. Até o final do século XX, a mensagem da teoria do desenvolvimento havia um atalho ao crescimento econômico rápido. Esse atalho era a industrialização convencional. Esse atalho está se fechando em todo o mundo. O Brasil é um dos países do mundo que se desindustrializam mais rápida e radicalmente. A indústria convencional sobrevive como vestígio da vanguarda anterior ou como satélite da nova vanguarda. Na nova vanguarda, há a economia do conhecimento. Os que a controlam descobrem uma maneira de bifurcar o processo produtivo. A parte criativa e lucrativa fica para eles, a parte rotineira eles delegam, subcontratam para países onde os salários e os impostos são muito mais baixos. A grande tarefa seria organizar o que não existe no mundo ainda, uma economia do conhecimento para a nova maioria popular. O Brasil enfrenta um dilema, sem saber, sem reconhecer, um dilema que agora assombra todo mundo. O atalho existente se fechou, a indústria convencional. Qual seria a alternativa? A alternativa seria uma forma includente da economia do conhecimento. Ela não existe, nem nos países mais ricos, com as populações mais educadas. Como imaginar que possa existir como um país como o Brasil? Mas aí reconheçamos as nossas especificidades. O Brasil tem um dos únicos estados no mundo em que o Estado conta com muitos dos instrumentos que seriam necessários para tomar os primeiros passos na construção de uma economia de conhecimento para muitos. SEBRAE, SENAI, SENAC, Embrapa, bancos públicos de desenvolvimento. Talvez o único outro país no mundo que conte com tal conjunto de instrumentos seja a Alemanha. Nós temos os instrumentos, mas nós não temos o projeto. Paradoxalmente, porque muitos outros países têm o projeto, ou o começo do projeto, mas não têm os instrumentos. Eles são o legado do corporativismo varguista, quase todos carcomidos agora, pervertidos. E pervertidos porque não estão postos a serviço desse projeto. Esse seria o primeiro grande projeto estrutural. Esse projeto estrutural nós teríamos que combinar com outro atributo. Criar uma estratégia de desenvolvimento que, além de orientada à construção de uma economia do conhecimento para muitos, fosse também uma expressão desse casamento da inteligência com a natureza. E como é que vamos construir isso? Vamos construir traduzindo essa ideia nacional num conjunto de políticas regionais para cada uma das grandes regiões do país. Eu vou dar apenas 2 exemplos. A Amazônia e o Brasil Central. Na Amazônia, nós falamos de economia sustentável. O que é a economia sustentável da Amazônia? Se não for um extrativismo artesanal, sem escala, sem tecnologia, sem ciência e, portanto, sem futuro, é necessariamente uma variante da economia do conhecimento. Ou é primitiva, ou é altamente avançada. Não há nada no meio. Na Amazônia, começa
liquidando o caos fundiário e fazendo zoneamento econômico e ecológico. E, em seguida, construindo todos os vínculos entre o complexo verde e o complexo industrial urbano, necessários para assegurar que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada. Agora, Brasil Central. Lá, a atividade predominante é a pecuária, a monocultura da soja e a pecuária extensiva. A pecuária extensiva é a atividade econômica espacialmente predominante no Brasil. No Brasil, ainda hoje, para cada hectare cultivado, há 4 ou 5 entregues à pecuária extensiva. Por conta disso, grande parte do território nacional brasileiro hoje é pastagem degradada. A ciência da recuperação está dominada, o custo da recuperação é relativamente baixo. Qual é o projeto? Que nem se discute no Brasil, isso não é o tema da política brasileira. É recuperar as pastagens degradadas e transformá-las no palco de um novo modelo agropecuário, com diversificação de lavouras perenes, intensificação da pecuária, manejo florestal sustentável e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. O que é isso? Isso é a economia do conhecimento no próprio setor primário. Nós estamos falando de Vale do Silício, de sua manufatura avançada, estamos falando da transformação de todos os setores, baseado no princípio de que só a inteligência salva. Esse seria o grande projeto econômico. E a contrapartida a essa política de requalificação do aparato produtivo é necessariamente uma revolução na educação brasileira. Com quatro eixos. Primeiro, as capacitações analíticas e sintéticas da imaginação. Segundo, essas capacitações não se adquirem num vácuo de conteúdos. Precisa adquiri-los manejando conteúdos. Mas o que importa com respeito aos conteúdos não é a abrangência superficial, é o aprofundamento seletivo. Portanto, um ensino temático orientado a projetos. Terceiro, privilegiar a cooperação, o trabalho de equipe, entre professores, entre escolas, entre alunos, entre professores e alunos, que caracteriza a ciência avançada. Em vez do que temos, que é a justaposição de autoritarismo e individualismo na sala de aula. E a quarta marca é a mais difícil. Toda matéria deve ser ensinada pelo menos 2 vezes, de 2 pontos de vista contrastantes. Essa é a única maneira de libertar a mente e de equipar a genialidade suprimida do povo brasileiro. Essa é uma orientação não apenas para o ensino geral, mas também para o ensino técnico. Abandonar o antigo modelo alemão que prioriza profissões rígidas e máquinas rígidas e focar as metacapacitações manuais e conceituais exigidas pelas máquinas numericamente controladas da época da economia do conhecimento. Esta orientação econômica libertadora de qualificação do aparato produtivo exige 2 escudos. Primeiro, um escudo de defesa. O Brasil é o mais pacífico dos grandes países da história contemporânea. Mas nossa orientação pacífica não nos exime de nos defender. Precisamos poder dizer não. Precisamos ter o espaço de exercício
dessa soberania. Isso exige uma reforma radical das nossas Forças Armadas, o Exército, por exemplo, para compor uma reserva mobilizável em circunstâncias de emergência de defesa. O segundo escudo é o escudo fiscal. A economia brasileira é conduzida pelos bancos, pelo sistema financeiro. Os interesses da produção e do trabalho subordinados aos interesses do rentismo financeiro. Metade da população brasileira trabalha na quase escravatura da informalidade e no setor formal uma parte crescente em situação de precarização. Juntando os precarizados com os informais, é a maioria do nosso povo. Não podemos construir uma dinâmica de produtividade inclusiva sem enfrentar essa realidade. E quem está dominando, então, são os bancos. 3 medidas mudariam radicalmente essa situação, fazendo com que o sistema financeiro sirva à agenda produtiva, em vez de usar a agenda produtiva como pretexto para o lucro financeiro. A primeira medida é mudar as regras e o conceito do superávit primário. Vou explicar. A nossa política hoje é baseada na teoria da confiança financeira. Precisamos ganhar a confiança financeira para propiciar o investimento e, com isso, desenvolver o país. Isso nunca ocorreu em qualquer país no mundo, muito menos na história dos Estados Unidos. Agora, também não é verdade que possamos crescer simplesmente pela gastança e pelo consumo. Os keynesianos, o keynesianismo vulgar imaginou isso. A poupança, dizem eles, é muito mais a consequência do que a causa do crescimento. Nós não precisamos nos preocupar com o realismo fiscal. Precisamos sim, mas não é pela razão que os financistas dão. É para assegurar que o Estado brasileiro, o povo brasileiro, não tenham de ficar de joelhos diante dos mercados financeiros e possam ousar na construção de uma estratégia rebelde de desenvolvimento nacional. Tenham margem. É para essa margem que precisamos de escudo fiscal. Mas a ideia de privilegiar o superávit primário não deve ser usada para defender o capital de motel, que vai e vem sem compromisso com a produção nacional. Só o capital investido na produção nacional, sobretudo nos pequenos e médios poupadores. Portanto, manter as regras ou a terminologia, mas redirecioná-la radicalmente. Segundo lugar, revogar a lei da usura. Então, no Brasil de nossos dias, o banco ou a empresa de cartão de crédito pode lhe cobrar 400%. Não tem nenhum problema. Completamente legal. Mas, se você empresta a mim a 20%, é crime. Porque o Código Civil diz que o limite tem que ser 12%. Revogar a lei de usura, estabelecer uma agência, um sistema regulatório próprio para evitar os abusos e permitir a todos os brasileiros emprestar a outros brasileiros. Sempre com esses resguardos que eu estou invocando. O concorrente do Bradesco ou do Itaú não vai ser o Santander. O concorrente vai ser 100 milhões de brasileiros. Eles é que vão ser os concorrentes. E a terceira medida a tomar é tirar dos bancos o ovo de ouro pelo qual eles zelam, que é a gestão de sistema de pagamentos.
Cada brasileiro deve ter uma conta no Banco Central e, por meio daquela conta, fazer seus pagamentos. O Pix já abriu o caminho. Agora, em vez de privatizar o Pix, tem que fazer o oposto. Tem que nacionalizar todo o sistema de pagamentos. Essas 3 medidas quebrarão a espinha dorsal do cartel bancário e impedirão que os bancos continuem a ser o mau senhor em vez de ser um bom servo, subordinados aos interesses da agenda produtiva do país. Agora, quero terminar a minha intervenção tratando de um outro aspecto da cultura, que é o sincretismo brasileiro. Até agora, os temas que eu abordei em relação ao Brasil são os temas canônicos na teoria social. A subjugação, ou a desigualdade, e a falta de coesão. O Brasil virou uma nação com grande dificuldade. Agora, uma referência à ideia da coesão. Em que sentido o Brasil é ou não é uma nação? Primeiro, começou como um acampamento predatório. As pessoas vinham aqui para lucrar e ir embora. Segundo, uma estrutura opressiva, racial e de classes, incompatível com a ideia da unidade nacional. Em terceiro lugar, o colonialismo mental. As instituições e as ideias institucionais não eram nossas. Então, nós sempre víamos a nossa realidade sob lente estrangeira. E, finalmente, a falta de guerra. A nação foi, em quase todo o mundo, um projeto das elites. E esse projeto das elites foi sacramentado no sangue, o pacto de sangue da guerra. As elites mandaram seus filhos para morrer nas guerras. Essa foi a base essencial dos projetos nacionais. Isso que é coesão. E nós nunca tivemos isso. Nem na Guerra do Paraguai as elites lutaram. E muito menos nas guerras que vieram depois. Há 2 hipóteses sobre o que construiu a nação contemporaneamente. Uma é a política da coroa portuguesa, que impediu a divisão do Brasil na época colonial. E segundo, o efeito da cultura popular contemporânea, como as novelas de televisão, em criar uma sensibilidade nacional. A minha impressão é que isso são racionalizações retrospectivas. A razão básica pela qual o Brasil virou uma nação, apesar de tudo isso que eu descrevi, é que o povo brasileiro quis que o Brasil fosse uma nação. Foi uma decisão do povo brasileiro. Poderosa, misteriosa, enigmática. O Brasil é uma nação porque o povo brasileiro quer que ele seja uma nação. E não é um projeto das elites, como são quase todos os outros projetos nacionais. Então, coesão, união em vez de desunião, construída a duras penas. Superação das grandes desigualdades numa onda para superar a mediocridade. O problema básico no Brasil não é a desigualdade, é a mediocridade, é o primitivismo. Nós superaremos as desigualdades extremas nessa onda para superar a mediocridade. Mas há um terceiro problema. Além de desunião e subjugação, o terceiro problema eu quero chamar de frieza. E para introduzir a análise desse problema, eu quero começar com uma preliminar.
a explicação. E com essa separação que caracteriza o liberalismo contemporâneo, veio a frieza. Schopenhauer, na sua obra-prima, descreve a situação da humanidade como uma horda de porcos-espinhos que na noite fria se aproximam para se acalorarem e se espetram uns aos outros. Aí se afastam, e aí ficam para cá e para lá, nessa movimentação irrequieta, até que permaneçam numa desconfortável meia distância. Essa é a meia distância da frieza. Madame de Staël, no início do século XIX, profetizou o surgimento de sociedades que seriam pródigas em reuniões que nos roubam a solidão sem nos dar a companhia. Estas são as sociedades contemporâneas. Agora, e o Brasil? Agora, vêm os movimentos evangélicos com a sua profecia americana. E também nos ameaçam com essa frieza. Hein? O que quer o brasileiro? O brasileiro quer ser livre e caloroso ao mesmo tempo. Nós não queremos a frieza. Nós queremos o calor. Como no antigo confucionismo e como no corporativismo ou no comunitarismo do século XX, é que as relações entre estranhos ganham algumas das características do afeto familiar para suavizá-las. Eu considero essa solução não realista e não conveniente, nem para o calor, nem para a liberdade. E eu tenho uma outra proposta. O que deve acender o fogo, o que deve acalorar é a imaginação. A imaginação tem dois movimentos essenciais. Afastamento do fenômeno, o aspecto enfatizado por Kant, e entender o atual da perspectiva das variações possíveis. Nós entendemos um fenômeno apenas imaginando o que ele pode vir a ser. Se não imaginamos o que ele pode vir a ser, não o compreendemos. Essa é a imaginação. E aquelas instituições que eu descrevi da economia do conhecimento inclusiva, ou da democracia de alta energia, que eu não descrevi nessa intervenção, porque é para a segunda parte. Separação forte do poder central, com a capacidade de partes do país divergir e criar contramodelos do poder nacional. O que é tudo isso na economia e na política? É o exercício prático da imaginação numa fórmula institucional. São as instituições a construir o novo. Uma economia inclusiva do conhecimento, uma democracia de alta energia, uma educação analítica e capacitadora. Essas seriam as invenções proféticas do povo brasileiro. Essa seria a maneira de nos libertar e para nos libertar de andar na vanguarda da humanidade. Ao cumprir essa tarefa profética, os brasileiros se levantarão. Tá ligado. Tá ligado? Vamos iniciar agora a segunda parte desse evento, abrindo para o debate com o professor Magabeira. Eu vou, na condição de moderador, fazer uma homenagem aos dois jovens filósofos baianos, Tiago Medeiros e Rodrigo Anello, que são, na verdade, os organizadores desse evento.
franqueando a eles a possibilidade de dirigir ao professor Mangabeira as 2 primeiras perguntas. E o senhor quer responder individualmente ou quer fazer uma rodada de 4, 5 perguntas e responder em bloco? Não, que ele responde individualmente, senão... Não. Então, tchau. Boa noite, Danuli. Bom, Só um pouco mais alto para captar o outro, que você não está com som de lapela. certo, certo. Obrigado pela intervenção, professor, parabéns pela palestra. Agradeço a todos aqui presentes. Minha pergunta é tentando recuperar o pretexto que foi esse encontro de acordo com os organizadores, que é falar sobre a perspectiva filosófica do Brasil, mas não brutalmente filosófica. Eu queria que o senhor tocasse em um ponto que o senhor fala em outras intervenções, em livros, sobre qual é o sonho brasileiro, que de alguma forma poderia representar o lastro desse projeto de Brasil de futuro que o senhor descreveu aqui. Eu tentei dizer o que penso, não? Que o objetivo dos progressistas não é a igualdade estrita, não é uma igualdade de circunstâncias de desfecho. O objetivo é a liberdade, a libertação, que é o manejo dessas contradições que eu descrevi. E essa liberdade é uma outra expressão da vitalidade da vida. Quais são os atributos da vida? Em primeiro lugar, excesso sobre a estrutura. Em segundo lugar, surpresa e espontaneísmo. Em terceiro lugar, fecundidade, que é a disponibilidade para o improvável e a capacidade de criar o novo. Esse é o objetivo. Agora, não precisa... A minha intervenção tem aspectos contraditórios, porque eu comecei com o exemplo dos Estados Unidos. E eu disse que nós teríamos que, de certo modo, fazer agora, no início do século XXI, o que eles fizeram no início do século XIX, que é combinar esse projeto de construção nacional em cima com a democratização seletiva embaixo. O que quer dizer seletivo? Só... É porque eles não reorganizaram a economia de mercado como um todo. Eles reorganizaram os 2 setores cruciais. E isso tem uma consequência intelectual, que eles não generalizaram a ideia. Nem o defenderam como um valor. Exatamente, como nós, eles fizeram por razões práticas. Né? Essa foi a forma de ter o sistema financeiro mais útil. Eles disseram o seguinte: qual a melhor maneira de construir um sistema financeiro menos perigoso? É fazê-lo mais útil. Né? E para fazê-lo mais útil, vamos fazê-lo chegar perto do produtor, lá embaixo, e impedir os graúdos de controlar em cima, os profetas americanos. Quer dizer, o meu discurso é maximalista. E isso seja uma resposta evidente. Olha cá, vocês dirão. Se nós não conseguimos realizar nem essas pequenas tarefas que nos preocupam, como é que nós podemos pretender essa grande revolução vanguardista que nos coloca na ponta do mundo? É assim mesmo. Que o mínimo que a tarefa modesta da economia de mercado exigiria a transformação da democracia. Entre institucionalização e mobilização. Tem que escolher entre uma política fria e institucional e uma política quente e anti-institucional, ou extra-institucional. Eu brinquei lá, eu disse, é como se tivesse que escolher entre Madison e Mussolini. Isso é falso. Nós podemos ter uma política que é, ao mesmo tempo, calorosa. É a mãe de todas as reformas. Falso. Nenhum país reforma a sua política
para depois coisas desse tipo. Depois vamos construir o regime político que permita que abracemos projetos dessa natureza. Eu julgo que sim. Não há nada que impede que todos compreendamos isso e que a estrutura do debate político brasileiro mude radicalmente. E é isso que eu estou propondo. Obrigado, professor. Boa noite. Professor, tem um aspecto forte da fala da ideia de cooperação. Mais alto. Uma ideia de cooperação. Num livro seu mais curto, mais recente, chama Governar o Mundo Sem Governo Mundial, tem ali um aspecto forte de coalizões. E eu fico pensando... Um aspecto forte do quê? De coalizões. Você fala, tem ententes. Você está falando sobre o livro sobre a governança mundial. Sim. O que eu quero, na verdade, é provocar um desdobramento. O Celso Furtado falava do sonho de construir um país tropical capaz de influir no destino da humanidade. E nessa profecia, como fico, eu gostaria de ouvir sobre essa passagem. Justo por causa dessa relação que eu vejo, da ideia assim, forte na leitura nacional. Sim. Cooperação, na leitura internacional de cooperação. Então, a participação dessa profecia do Brasil como esse país tropical capaz de realizar os sonhos. Sim. Bem, eu acho que esse é um momento de desesperança na humanidade. Né? Os partidos de centro-esquerda e centro-direita malograram em resolver os problemas básicos da sociedade. Quais são esses problemas básicos hoje? Em primeiro lugar, a segmentação hierárquica do sistema produtivo. As vanguardas cada vez mais distantes das retaguardas, essa é a fonte estrutural da desigualdade. E eles não têm um projeto de como agora, depois da época da indústria convencional, nós vamos construir uma economia inclusiva. A base histórica dos partidos de centro-esquerda era a força de trabalho organizada e sediada nos setores intensivos em capital, sobretudo a indústria. Essa base acabou. Né? Então, como é que nós vamos organizar isso? Professor, isto é verdade definitivamente para o Brasil hoje, ainda 100% como é para a Alemanha? Eu acho que isso é verdade no mundo todo. Né? Mas o Brasil, que importa 70 bilhões de dólares de complexo industrial de saúde, não tem sentido a indústria nacional? Uma das razões pela qual a vanguarda anterior foi para baixo e persiste agora só como satélite da nova vanguarda é que cada vez mais a economia do conhecimento, as empresas de vanguarda, produzem melhor e mais barato o que elas produziam. Então, não é que elas produzam só coisas ultra fancy, refinadas, de ultra tecnologia. Elas podem produzir tudo. Mais barato e melhor. Elas podem combinar padronização com despadronização, escala com despadronização. Né? Então, o modelo industrial antigo não vai voltar. Nós não devemos... E isso tem uma questão prática para o Brasil. Será que o Brasil todo tem que primeiro virar a São Paulo de meados do século passado para depois virar outra coisa? Não, não existe essa linha evolutiva. Agora, eu não estou... deixa eu fazer uma distinção. De um lado, eu estou rejeitando a ideia da necessidade de repetir a evolução histórica industrial. Mas, de outro lado, eu não estou querendo associar a economia do conhecimento ao ultra-sofisticado. Esse foi o sentido do meu exemplo do Centro-Oeste, né? Que começa em passos modestos. Nós podemos reinventar, por exemplo, o extensionismo agrícola para um extensionismo industrial, inclusive
com dois destinatários principais. Aquela massa de pequenas e médias empresas, trazer para mais perto da vanguarda, pouco a pouco, adaptando, reinventando as tecnologias para que estejam ao alcance da capacidade de assimilação delas. E, por outro lado, nos dirigindo ao segundo destinatário importante, que é a multidão de agentes econômicos individualizados, que não tem vínculo estável com qualquer organização empresarial. São os informais, os precarizados, os entregadores e tal. E transformá-los também, pouco a pouco, em artesãos tecnologicamente equipados. Então, isso não é uma tarefa em que o primitivo, de repente, é reencarnado como participante no Vale do Silício. É o início de um soerguimento qualitativo. Agora, esse soerguimento não vai ocorrer no vácuo, como um projeto puramente técnico. Vai ocorrer num segundo momento dentro de uma outra organização política, começando de onde estamos e mudando a lógica do presidencialismo e do federalismo americano que nós importamos dos Estados Unidos. Todos os problemas brasileiros passam, por exemplo, pela cooperação federativa. Nenhum projeto nacional vai prosperar no Brasil sem tocar o chão da realidade regional. E o instrumento para isso é a cooperação federativa, vertical e horizontal, e depois, num segundo momento, essa capacidade de criar divergências do caminho predominante no país. Então, esse é o processo que eu estou imaginando. Esse processo briga com uma das ideias do marxismo. A ideia do marxismo é a política é binária. Ou ela é reformista ou é revolucionária. Ou ela é a substituição de um sistema indivisível, como o suposto capitalismo, por outro, o socialismo, que ninguém sabe hoje o que é, ou ela é o manejo do sistema existente. Então, veja que, na época contemporânea, a ideia da revolução virou um álibi para o oposto. Porque quem é que governa a maioria dos países contemporâneos? São os social-democratas desencantados, os ex-marxistas. E eles dizem o seguinte: a verdadeira mudança seria um socialismo. Não é acessível. Se fosse possível, seria perigoso demais. O que resta para fazermos agora? O que resta é humanizar. Né? Então, é isso que eu vou fazer, eu vou humanizar. E nosso país foi governado por várias dessas pessoas, não é? E continua a ser governado por elas. Então, vamos acabar com isso. Isso é uma impostura baseada num obscurantismo teórico. Agora, isso que é difícil, eu vou ter que aprender como fazer isso. Tem que pensar de uma forma diferente, mas não adianta pensar de uma forma diferente sozinho. Tem que ensinar os outros a pensar, a participar desse pensamento. Pois é. Você está fazendo isso com inexcedível brilho, para ficar aqui na palavra compatível, na Casa de Leitura Portuguesa. Professor, eu Sim. queria sair da condição de coordenador e me otorgar o direito de fazer uma Claro. pergunta. O senhor é um pensador contemporâneo muito distintivo dos outros pensadores contemporâneos no sentido de usar o casamento da filosofia com a teoria social. E todo o pensamento contemporâneo é dominado por filósofos ou teóricos, ou junta as duas coisas. E dessa junção sai a ideia, talvez mais persuasiva da sua inteligência, que é a ideia de que o novo é possível e que a história é completamente aberta a esse novo. Aplicado ao Brasil, essas premissas, né, filosóficas e teóricas, elas encontram
na obra do senhor mesmo, um óbice fatal, né? A tese do senhor de que o problema principal do Brasil, a despeito de que a desigualdade seja um problema objetivo, gravíssimo, mas o problema maior é o colonialismo mental que impede de construir os meios para enfrentar a desigualdade. Basta ver, na nova república, o instrumento pensado para enfrentar a desigualdade é a política social compensatória, que não faz nem cosquinha. Quer dizer, é uma coisa absurda do ponto de vista intelectual. É a falência completa da capacidade de enfrentar rudimentarmente os problemas práticos, básicos, que assolam a nossa nação. Então, eu queria dizer, o senhor faz, como apresentou para a gente aqui, uma visão maximalista a respeito da alternativa para o Brasil. Mas o maximalismo implementado de forma fragmentária e gradativa. Perfeito. Mas Você só deve experimentar o possível na prática do que é ideal. Exatamente. Perfeito. Mas E aí vem o... como enfrentar isso diante dessa realidade assombrosa do colonialismo mental? Essa é a pergunta. Bem, esse é o método dos profetas. Né? O profeta tem que dar uma primeira prestação. O profeta tem que dar uma primeira prestação do futuro que ele propõe. Ele propõe um caminho. Olha aqui, o primeiro passo está à mão. Porque todos somos como São Tomé, só acreditamos quando tocamos a ferida. Tem que tocar a ferida, tem que dar a primeira prestação. A trajetória tem que ser desdobrada em etapas acessíveis, né? Em que os dois atributos mais importantes de uma visão programática são que marque um rumo e que discrimine os primeiros passos para começar a andar naquele rumo. Então, isso é a resposta ao dilema que eu tenho tantas vezes descrito, né? Eu proponho algo a vocês que é distante do que existe. Vocês dizem, é bonito, mas é utópico. Eu proponho algo próximo do que existe. Vocês dizem, é factível, mas é trivial. Então, tudo que pode ser proposto tenderá a ser desmerecido como utópico ou trivial. Mas como rendição ao status quo, que interessa quem faz o julgamento dominante. Isso nasce de não compreender o que é o pensamento programático. Não é arquitetura, é música, é sobre uma sucessão de passos. E toda a trajetória que vale a pena pensar pode ser descrita num ponto próximo ou remoto do que existe. Então, por exemplo, na questão da reorganização da economia, eu não imagino que essa transformação do mercado, que eu brevemente descrevi, seja o último passo. Eu imagino que lá no futuro nós possamos ter uma organização totalmente diferente, em que os meios de produção são colocados sob uma administração de fundos autônomos e concorrentes, desenhados pelo Estado e empiricamente depois monitorados para ver o resultado. E aqueles fundos fazem uma espécie de leilão permanente do capital. Quem toma os meios, ninguém é proprietário perpétuo dos meios de produção de sociedade. As pessoas emprestam aqueles meios de produção, o capital e a tecnologia, se podem remunerar os fundos com a maior taxa de retorno. Né? Isso é o que eu chamaria um capitalismo sem capitalistas, né? Para ser provocador. Né? A complexidade retórica ou discursiva. A teoria ortodoxa das finanças diz que isso já ocorre, que num sistema financeiro, no mercado de capitais perfeitamente competitivo, teoricamente, o capital já é alocado aos seus tomadores mais eficazes. Então, se, por exemplo, os oligarcas bandidos tomaram os meios de produção na Rússia, eles vão dizer, não importa quem tomou no início, porque depois vai haver concorrência e vai acabar na mão dos mais eficientes. Agora, eu apresento, então, eu digo, o mercado não é um moto perpétuo,
eu não vou aceitar essa promessa. Mas eu vou testar se isso é verdade pelo mecanismo que você... Então, nós pouco a pouco podemos persistir nesses experimentos até que não fique nada do que existia antes. Tudo é mudado. E esse é o sentido da referência que eu fiz à filosofia. Agora, sobre teoria social e filosofia, deixa eu revisitar o conceito de filosofia. A concepção clássica de filosofia é uma superciência, né? Como Aristóteles. Né? As disciplinas específicas em cima há uma metaciência e diz a você o que são os fundamentos do mundo. Aí vem esses grandes filósofos e eles dizem, Schopenhauer, no prefácio à sua obra-prima, diz, a minha filosofia é a solução definitiva do enigma da vida. Ao mesmo tempo, mais tarde, em outra obra, ele diz a filosofia de um homem é a expressão de seu temperamento. Essas duas proposições não podem ser ambas verdadeiras. Né? Então, isso... Agora, essa metaciência dos grandes filósofos, gênios isolados, que desciam da montanha para se dirigir à humanidade, era posta no serviço de uma forma de autoajuda. Autoajuda é um consolo contra a morte, você vai morrer, contra a falta de fundamentos, a insaciabilidade, eu vou morrer, eu não compreendo o arcabouço da realidade ou da existência, eu quero o infinito e eu estou cercado só de coisas finitas, a minha vontade insaciável. A filosofia é a consolação para isso, é o feel-good story. Né? É uma maneira de ver isto, mas dar um polimento. Né? Isso era a concepção clássica da filosofia. Então, agora, contemporaneamente, na filosofia analítica, há um conceito radicalmente reduzido da filosofia. A filosofia é uma polícia do pensamento. Mostra como argumentar, exibe as falácias. Isto seria filosofia, polícia. O problema é que ninguém se interessa por contratar essa polícia. Então, esses filósofos analistas falam consigo, não tem nenhum... Mas o seu pensamento tem uma base filosófica fundada na axiologia, no valor. Então, nos valores. Então, eu tenho esse outro conceito de filosofia. A filosofia é a mente em guerra, insistindo na prerrogativa de tratar do que importa e recusando aceitar que as ortodoxias das diferentes disciplinas tenham a última palavra, virando o jogo contra elas, né? Sem pretender aquela sabedoria superior dos astros, a metaciência. Essa é a concepção, é a expressão do poder residual da mente, cuja capacidade de percepção não está exaurida pelas disciplinas especializadas. Isso é a imaginação. E é essa a ideia do Machado, dividiu o marxismo ao meio com esse Machado, jogou fora a parte boa do marxismo, que é as aspirações transformadoras, e ficou com a parte ruim, que é o fatalismo histórico. Isso é metade da nossa vida intelectual. A outra metade é cópia das ciências sociais americanas, que promovem uma espécie de normalização da vida social. Eu vou explicar por que isso é economicamente racional, embora pareça tão irracional, como que há um funil evolutivo em que as instituições triunfantes são as que merecem triunfar
E a nossa vida intelectual é basicamente dividida entre esses dois campos. Isso é o couro do fatalismo, que eu quero, então, atacar. Agora, se o Brasil é uma grande anarquia sincretista, em que mistura tudo com tudo, que quer ser livre e caloroso ao mesmo tempo, o Brasil tem que estar ao meu lado. Nessa campanha, não é verdade, Sábio? Quem quer fazer uma pergunta? Fábio, depois do Roberto. Seu Fábio Godoy, professor, fiquei muito inquieto com as pautas que o senhor colocou sobre o novo, né? A forma como o novo pode e deve ser construído das mais diversas formas, em suas diversas dimensões na sociedade brasileira. E aí eu fiquei pensando em dois aspectos de como esse novo a ser construído pode encontrar obstáculos. O primeiro é na construção política interna. Como se pode construir o novo se você tem estruturas antigas, arcaicas, que querem conservar o status quo? Você pode construir essa mudança, mesmo ela sendo pequena, parcial, paulatina, até se ampliar. Como é que você pode lutar contra essas estruturas e esses agentes que não têm interesse nessa construção nova? Como é que se daria essa luta interna? No outro sentido, você tem uma luta externa. Nenhum país que se constituiu, nenhuma nação que se constituiu sozinho. Se constituiu dentro de um sistema, uma disputa. O senhor mencionou o fortalecimento do Exército, das Forças Armadas, o papel disso, mas em que medida, no processo de você integrar uma massa de pessoas, uma nova economia do conhecimento, a toda uma reincorporação produtiva, como é que essa nova nação construída nesses moldes não encontraria resistência, competição? Porque há um jogo geopolítico internacional e simplesmente a nação não vai caminhar sem encontrar esses obstáculos vindo de fora, né? Como é que o senhor pensa esses obstáculos de natureza interna e os obstáculos de natureza externa? Bem, primeiro vamos observar a situação mundial. Há uma globalização, há um determinado estilo de globalização que impõe limitações, impõe constrangimentos de fato. Mas diferentes partes do mundo, vivendo nesse mesmo sistema, reagiram de formas radicalmente diferentes. A China e os países do Nordeste Asiático fecharam a sua conta de capital, impediram o capital estrangeiro de controlar a produção doméstica até que tivessem começado a deslanchar. E mobilizaram a poupança interna à força, construindo uma economia de guerra sem guerra. A América Latina fez o oposto. A América Latina abriu a conta de capital, dependeu da poupança externa, esquecida de que nenhum país se desenvolve com o dinheiro dos outros. Permitiu que o capital estrangeiro se apossasse das partes críticas do sistema industrial local, as indústrias intermediárias. Não foram os globalizadores que puseram as correntes em nós. Fomos nós que pusemos essas correntes. Então, apesar da globalização atual ter um determinante que nos faz dependentes, agora e isso foi uma subordinação que nós nos impusemos a nós mesmos. E os obstáculos internos? Então, são os obstáculos internos. Veja a parte essencial da minha tese. A nova base não é a base que o marxismo imaginou.
do proletariado industrial. O proletariado industrial é uma parte cada vez menor da força de trabalho, que em vez de ser vista como portadora dos interesses universais da humanidade, é vista como um grupo de interesse e relativamente privilegiado. A verdadeira base social da transformação é essa pequena burguesia subjetiva. Ela, no século XX, foi demonizada pela esquerda europeia. Isto foi uma aposta calamitosa, porque a esquerda empurrou a pequena burguesia para o nazismo e o fascismo. Agora, isso são porque há interesses objetivos? Não. Qualquer classe pode ter esses compreendidos e defendidos de uma maneira que é institucionalmente conservadora e socialmente excludente ou o oposto. Quer dizer, qual é o interesse dessa pequena burguesia subjetiva? É só ter a oportunidade para realizar aquele sonho da pequena propriedade familiar? Ou é se converter numa variante da economia do conhecimento? Sempre tem formas alternativas. Não há uma forma óbvia ou autoevidente de entender os interesses. Depende de um debate sobre como entender. David Hume, o filósofo inglês, disse os homens lutam por seus interesses, mas o que é seus interesses é um assunto de opinião. Roberto. Boa noite a todos. Um dos aspectos centrais do caráter fragmentário, né, da sua profecia proposta de engrandecimento comum Das pessoas comuns. das pessoas, é que ela pode acontecer, e normalmente ocorre, primeiro em uma dimensão e depois em outra, e talvez levada a cabo pela dimensão na qual esse engrandecimento primeiro ocorre. Pode ser primeiro na política, vem a reboque na economia, a educação, a religião. Seria irrealista e imaginar, do meu ponto de vista, que esse engrandecimento ocorra de modo equilibrado, Claro. E ao mesmo tempo em todas as esferas. Então, nesse sentido, a minha questão é: qual seria na nossa história nacional, na nossa história moderna, né, ao longo, sobretudo, do século XX, a dimensão da vida social em que essa promessa mais tenha se realizado? No futebol, na religião, e aí eu aproveito para fazer uma coisa. O futebol, por exemplo, é um tema ausente nas suas reflexões sobre essa grandeza. E talvez tenha sido, na minha visão, onde ela mais se realizou e mais pôde se espraiar para as outras esferas. Embora hoje, nessa esfera mesmo, a gente esteja retrocedendo a um certo complexo de vira-lata. Eu confesso que eu não pensei nessa dimensão. Embora meu amigo Brizola me tivesse dado vários conselhos nesse sentido. Ele plantou e o Juscelino colheu isso. No Juscelino, o imaginário brasileiro se via indo ao paraíso. Era a Bossa Nova, era o cinema novo, era Esther Bueno, era Eder Joffre, era bicampeonato de futebol. Quer dizer, manifestações múltiplas de vitalidade, de criatividade. A criatividade e a vitalidade como expressão do sincretismo. De crença de si mesmo. Sim. De crença em si mesmo. É o Sim. único momento. Sim. Então, eu tenho minhas limitações, não é? A minha mensagem tem esses muitos aspectos, mas eu ando assim nas ruas do Brasil e aí as pessoas me perguntam se eu sou um pastor evangélico. Não é? Mas tem que começar de onde se começa. Se eu não vestisse de uma forma, eu me vestiria de outra. Começo de onde estou. Todos nós. Na história, a pergunta mais específica, Roberto, sem a provocação final, o senhor identifica na história republicana brasileira
alguma esfera da vida social que tenha experimentado esse dinamismo da vitalidade brasileira de forma diferenciada de outras esferas? É óbvio, a cultura popular, as festas, né? Esse aspecto festivo Que é o futebol. que vem dentro do sincretismo, né? Sim. Claro, né? Mas que nós não conseguimos traduzir na cultura acadêmica, né? Na parte organizada da vida brasileira. Isso é na política, né? Daí aquela distinção que eu fiz entre o partido da onda e o partido da mensagem. Que quase todos os que foram presidentes do Brasil são partido da onda. A onda significa, há uma onda no mundo e nós vamos então buscar nosso nicho naquela onda. Né? Então, aceitamos uma posição subalterna em que nós não podemos reconstruir a onda. Nós apenas surfamos nela. A alternativa a isso eram os liberais clássicos, os socialistas clássicos, como Rui Barbosa. Né? Isso era o partido da mensagem. Quase nunca foram presidentes. Algumas exceções. Né? E agora o paradoxo é o seguinte, o problema do partido da mensagem é que o partido da mensagem não tinha mensagem. Porque a mensagem do partido da mensagem é a cópia, como Rui Barbosa. Né? Então era copiar o presidencialismo americano, o liberalismo inglês, se vestir como eles se vestem, ter as atitudes deles. Agora, isso corresponde ao Brasil? É isso que o Brasil merece? Se o Brasil é essa grande anarquia criadora, essa explosão de vitalidade, vamos tentar imaginar uma educação, uma cultura, uma política que dê vazão a isso. O objetivo não pode ser suprimir a anarquia, o sincretismo. O objetivo precisa ser decantá-los, equipá-los, sem destruí-los, porque ela é maior, ele é o maior recurso. Perfeito. Na ordem, eu estou olhando, vocês estão olhando para cá, eu estou vendo de frente, não? Pedro Lima, que é autor. Uma política, porque não somos nem suecos nem suíços. O senhor tem um texto que eu considero brilhante, um texto sobre o Coração de São Paulo, sobre o Quixote. Quando a gente termina de ler o Quixote, é interessante porque ao final do romance, a gente observa que o Quixote se santificou-se, e Sancho se quixotizou-se. Sim. O senhor fala que a gente tem que jogar fora nossos escudos, que a gente tem que arriscar, o senhor defende uma ética da vulnerabilidade. Sim. É um conceito muito rico de significados, e eu queria lhe fazer um pedido, que o senhor comentasse um pouco a respeito, principalmente para a nossa juventude, para a juventude que anda muito desencantada. A gente está vendo aí a Europa, os jovens voltando maciçamente dos partidos extremistas, temas recorrentes, que o primeiro imperativo na existência é tirar o escudo, baixar o escudo e nos tornarmos vulneráveis. Isso corresponde a um incidente característico no arco de uma vida humana. À medida que nós ficamos mais velhos, uma crosta, uma múmia se vai formando em torno de cada um de nós, feito da forma rigidificada do ser, o caráter, e das circunstâncias a que nós nos resignamos. E como é que nós precisamos tirar aquela múmia de tal forma que possamos morrer só uma vez? Isso é, do ponto de vista moral, um dos temas centrais do meu pensamento. E esse é desproteger-nos. Né? A proteção contra o ridículo, contra a derrota, é a morte. Né? Isso é que tem que acontecer. Isso corresponde à minha experiência existencial muito direta. E eu vou voltar a contar
aquela história que eu contei outro dia aqui ao sábio. Né? Quando eu comecei a escrever e a publicar livros, as pessoas atacavam, os acadêmicos atacavam minhas ideias. E eu ficava extremamente incomodado, né? Com a incompreensão, com a injustiça e tal. Sofria com os ataques. Depois de um certo número de anos, não muitos anos, comecei a não sofrer. E as pessoas atacavam minhas ideias do mesmo jeito, mas eu não sentia nada. Então, a minha conclusão é que aquela situação em que era uma situação em que eu estava involuntariamente vestindo uma armadura, né? Que nenhuma flecha poderia penetrar. E que aquilo é um desastre existencial. Né? Eu tinha que... Agora, eu não podia, por um ato de vontade, tirar a couraça. Então, eu inventei um expediente que foi começar a me envolver na política brasileira, na ideia de que tirariam à força a minha couraça. Eu não precisava torar. Os outros tirariam e me derrotariam, me excluiriam, me ridicularizariam. Isso é um exemplo concreto. A maneira de viver é nos desproteger. É isso que eu recomendo. E eu acho que um dos erros morais mais comuns nasce dessa ideia de autoproteção. Deveríamos poder dispensá-la para poder morrer só uma vez. Maravilha. O Vitor, primeiro, depois o Ramiro. Os dois representantes da SAI brasiliense. Professor, pegando o gancho da sua intervenção, quando o senhor, já na resposta, trata da política, né, e do processo, da necessidade de reenergizar a política como um contraponto à fragmentação do poder, né, que é a herança do constitucionalismo norte-americano. A minha reflexão aqui, eu gostaria de ouvi-lo, é como reenergizar o poder num contexto de uma profunda crise que eu enxergo na lógica da democracia de massa, em que talvez haja um processo de alienação que ele é novo, muito talvez influenciado pela dinâmica das redes sociais, com processos que guiam os indivíduos a temas cada vez mais etéreos e, ao mesmo tempo, radicalizados, em que, aparentemente, né, a democracia caminha para um circo, uma espécie de espetáculo. Como trazer, então, esse projeto de aceleração da política, de reenergização da política num contexto como esse? É isso que eu estou tentando compreender, Vitor. O que é que você me recomenda? Não, eu não tenho uma fórmula para isso. Né? Isso é que eu estou tentando compreender e imagino que muitos estejam querendo compreender. Nessa circunstância. É triste ver o Brasil assim. Quer dizer, onde estão os nossos Newtons e Einsteins? Onde estão os nossos grandes pensadores? Estão baixando ao túmulo sem se haverem descoberto. E o Brasil, conduzido por governos que casam o financismo com o pobrismo, abandonam a qualificação do aparato produtivo e das pessoas e deixam que o primarismo produtivo e educacional deitem e rolem, controlam o país. Isso é o Brasil de hoje. Então, de longe, a circunstância parece insuperável. Goethe dizia que
a perspectiva de quem contempla é sempre fatalista e irônica. Só o agente descobre oportunidade. Então chega perto da muralha, aí você vai ver as falhas na muralha, começa a ver as contradições, começa a descobrir que tinha oportunidade onde você só via obstáculo. A minha resposta é essa, não tem outra. O problema não é otimismo ou pessimismo. O problema é a esperança. O otimismo e o pessimismo são posturas contemplativas. Você sabe, Leibniz era o filósofo supostamente otimista, associado tinha que esse é o melhor dos mundos possíveis. E há uma piada muito antiga sobre Leibniz, que data da época dele. E a piada é o seguinte: quem é o otimista? O otimista é o que diz, esse é o melhor de todos os mundos possíveis. E quem é o pessimista? O pessimista é aquele que responde, você tem razão. E a ideia é que o otimismo e o pessimismo são equivalentes e radicalmente diferentes da esperança. A esperança é a sombra da ação, é uma orientação existencial, não é uma previsão sobre o futuro. A previsão é um pecado. Na Divina Comédia, Dante administra aos que preveem o futuro o castigo de terem uma corda no pescoço deles, virando a cabeça para trás. Porque a visão que eles têm do futuro é sempre uma projeção de algo que eles acham sobre o passado. As raízes de um ser humano estão no futuro. Então vamos nos entregar a essa grande onda, vamos nos aventurar. Não há outra. Lamento não poder lhe trazer outra mensagem. Me chamou especial atenção o papel que o senhor dá à elite jurídica. Essa elite jurídica é ativamente poderosa no país. Sim. E também se destaca pelo corporativismo e pela vaidade. Sim. Como utilizá-la para o seu projeto, como engajá-la e para qual papel desempenhá-la? Eu acho que ocupando o espaço intelectual, Ramiro, dialogando com essas pessoas. Elas são o que sabemos agora. Eu acho que é útil ao Brasil que haja essa complicação em nossa situação. Então tem essas pessoas que ocupam posições importantes, que ganham salários relativamente altos e que têm margem de abrir espaços. Essa seria a tarefa deles, não é? Abrir o espaço da descoberta do possível. Em vez de estar armando e desarmando cenários eleitorais, escolhendo quem vai ganhar ou não ganhar, e aparecendo com truques processuais para revirar as coisas. Agora vai ser uma luta de ideias e sobre política, aproveitando a existência dessa elite jurídica, mas mudando a orientação delas. E a sua geração pode ter isso como objetivo. Professor. Tá, fala. Próximo. Professor, imaginação e reimaginação das instituições. Um tema que me fascina nas suas obras. Tem capacidade permanente de reimaginar as que nós temos. E de repente, de 2018 para cá, a gente começa a assistir aqui mesmo, até nisso nós somos cópia de outros lugares, nós passamos a assistir um ataque permanente a essas instituições, pelo menos as mais ortodoxas. O ataque à universidade, não ambicionarmos, sermos mais corajosos nesse sentido de repensar essas instituições.